Vamos falar sobre a eleição da Turquia. 99,38% das urnas apuradas e vai ter segundo turno lá na Turquia. O atual presidente, o Erdogan, teve 49,42% dos votos e seu principal concorrente, com um nome quase que impronunciável, né? O Kemal. O Kemal tem 44,95% dos votos. E aí vai ter o segundo turno. O que significa esse segundo turno na Turquia, ô Jamil? Olha, Fabiola, é uma eleição fundamental. Ela é fundamental para a Turquia, obviamente, e vamos lembrar que todos os estudos feitos nos últimos anos em relação à deterioração da democracia no mundo colocava Brasil e Turquia, justamente Brasil de Bolsonaro e a Turquia de Erdogan, justamente no caminho do que eles chamam de autocratização, ou seja, de um governo que ganha, por meio das urnas, basicamente o poder e, no poder, desmonta parte dessa democracia. Essa é a principal acusação contra Erdogan. Então, você tem aí uma eleição extremamente importante para a Turquia. Ele é importante para a região. Por que ele é importante para a região? A Turquia serve como uma espécie de colchão para os refugiados sírios não chegarem até a Europa. A Europa paga a Erdogan para que Erdogan mantenha 4 milhões de sírios em seu território e que não deixe eles seguirem a viagem em direção à Europa. Então, é extremamente estratégico a relação estratégica, a relação entre a Turquia e a Europa. E é importante no contexto internacional atual por conta da guerra na Ucrânia. Lembramos que a Turquia faz parte da OTAN, ela inclusive tem dificultado a adesão de outros países, como os suecos, na OTAN. Então, você vê aí que é uma eleição que tem uma repercussão doméstica, regional e internacional. Agora, hoje pela manhã, liguei para algumas fotos que eu tenho em Istambul e foi muito interessante o que eles me disseram. O que eles me disseram? Estamos repetindo o cenário Brasil. Eu falei, qual cenário Brasil? É claro, é aquela história de que a oposição a Erdogan foi composta por 6 partidos que jamais se falavam, né? Então a gente conhece um pouco dessa história também no Brasil no que se refere à eleição, na esperança de que finalmente, depois de 20 anos, essa coalizão possa derrotar Erdogan. Não está ganha a história, muito longe de dizer que é algo consolidado. Mas a grande notícia é de que finalmente esse processo vai para um segundo turno e vai ser apertado. Tudo vai depender do terceiro colocado, que só teve 5% dos votos, e que pode ser uma espécie de definidor da eleição na Turquia. Mas, pasme, esse terceiro colocado ele é de extrema-direita. Ou seja, o grupo democrático talvez tenha de contar com a extrema-direita para vencer o ultraconservador Erdogan. É uma história bastante impressionante. Agora, Quanto ao nome do opositor, eu prefiro chamar ele de meu xará, porque Kamal em turco é Jamil em árabe. Olha, Resolvido. meu xará. é, Boa, Jamil. Fala, José. Jamil, Facilita. essa autocratização a que você fez referência, ela vem de longe, né? Já você mencionou, o Erdogan está ali há 20 anos, né? E eu queria saber de você se você acha que os problemas do Erdogan se devem agora a essa união dos 6 partidos de oposição contra ele, ou se há aqui um efeito terremoto, a reação inadequada do Erdogan ao terremoto não influi nesse resultado, nessa dificuldade que ele está tendo agora nas urnas? Josias tem 2 terremotos que ele enfrenta. É o terremoto físico, que matou 50 mil pessoas e que ele basicamente disse que não tinha o que fazer, né? Não foi com essas palavras, mas a sensação que ele passou foi: esse é o destino, é isso que acontece. E, claro, colocou muitas dúvidas, porque quando você tem um governo que está há 3, 4 anos no poder, você dizer, olha, é culpa tua que os edifícios não estão sendo construídos de forma correta, é muito difícil, né, colar esse argumento. Mas quando você já está no poder há 20 anos e que, justamente, muitas dessas obras aconteceram nesse período, claro, existe toda uma insatisfação popular que vem à tona. Não estou dizendo aqui que é culpa do Erdogan, etc., mas a insatisfação
ela se mostra nesse ponto. Tem um segundo ponto, que é o terremoto econômico. A Turquia não conseguiu sair daquela situação pós-pandemia, de crise, de uma situação extremamente complicada para a juventude. E existem aí várias análises de que, entre os jovens, Erdogan não tem a mínima chance de ser eleito. Agora, a Turquia é um país grande, é um país muito diverso, Turquia não é Istambul, né? Ela é muito mais complexa do que isso, e sim, ele tem um apoio ainda, principalmente da área mais conservadora. O que é curioso é que justamente esse opositor, o meu xará, ele não é um radical, modernista, etc. Ele é um cara, foram buscar justamente um moderado. Por que um moderado? Para tentar buscar esse voto que seria naturalmente, talvez, para o Erdogan. Ou seja, é uma construção de uma coalizão bastante interessante. Se vai ser suficiente, ainda é difícil saber, principalmente porque temos aí 2 semanas e, obviamente, o Erdogan vai fazer de tudo para frear essa vitória da oposição. Uma oposição, insisto, formada por 6 partidos e que eles mesmos citam a eleição de Lula no Brasil como um exemplo de coalizão para tentar vencer uma eleição. Ô, Ô, Jamil, Chico. essas dificuldades do Erdogan sinalizam algum cansaço aí dos países da região com o extremismo, com a direita autocrática, de tendência autocrática, ou é um fato específico aí da Turquia, um fenômeno específico aí da Turquia? Não, esse desgaste existe, Chico. Ele é uma exaustão, principalmente dos jovens, os jovens turcos que buscam uma saída do país de uma forma constante, não é um pequeno grupo. Então, você tem aí uma situação de desgaste muito grande em relação a todos esses líderes autocráticos que prometem governos fortes, soluções fáceis, atalhos, mas que a gente vê, e essa é a constatação, de que não, a vida não foi transformada nesses últimos 20 ou 10 anos, dependendo do país, por conta desses governos. Então, existe esse desgaste, existe o terremoto, existe a questão econômica, obviamente, e você tem, e aí essa é uma situação muito própria da Turquia, sempre um debate, Ocidente ou não Ocidente. Né? Esse é um debate muito real na Turquia e ele é permanente, ele é muito interessante de ser estudado, de conhecer, inclusive o Ataturk, tudo que aconteceu, a Turquia que porque quer sediar uma Eurocopa, mas ao mesmo tempo é uma Turquia que não é aceita pela União Europeia, aquele processo nunca andou de adesão da Turquia à União Europeia, nunca andou, claro, e nunca vai andar, sinceramente, isso é um projeto basicamente já congelado, mas tudo isso coloca esse país, que é absolutamente fascinante, numa posição muito interessante e é uma eleição muito importante. Lembrando que em Istambul tem uma ponte, para quem não conhece, e essa ponte, quando você cruza o estreito, você chega de um lado e tem uma placa dizendo bem-vindo à Europa. É a Europa geográfica, não é a Europa política.